Beleza, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas de sistema estuarino. A gente vai falar da parte 2. Só vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui. Pronto. Então, essa aqui vai ser a aula de estuários, parte 2, que faz parte da disciplina, então, Introdução aos Sistemas Deposicionais. Eu sou a professora Carolina Aquino. Este é o meu e-mail para qualquer comentário, dúvidas ou sugestões. Pronto. Então, na parte 1, a gente falou sobre esses tópicos, né? E principalmente os estuários dominados pela maré. E agora a gente vai falar, então, um pouco sobre os estuários dominados por onda, tá? As feições características de onda e um pouco o que seria o estuário misto. Então, a definição, só para fazer um reminder aqui, só para se lembrar, é a porção marítima de um vale afogado que recebe sedimentos tanto do sistema fluvial quanto do sistema marinho, tá? E que contém faces influenciadas tanto pela maré, pelas ondas e pelo rio, tá? Seus limites configuram o alcance mais alto das faces de maré na cabeceira, tá? Então, até onde a maré chega, aqui dentro da parte do rio, e até onde começa o limite assim, dos sistemas costeiros na parte da desembocadura. Uma coisa que eu frisei bastante é a natureza transgressiva, então, desse sistema. Diferentemente do delta, que ela é uma natureza regressiva por natureza, né? Progradação dos sistemas. Nos sistemas estuarinos, então, a gente está num contexto de transgressão, num contexto de retrogradação dos sistemas, tá? Então, só para relembrar de novo, então, a gente tem a parte do estuário aqui, então, é o limite da maré e o limite da parte costeira. Vamos ter, então, a parte interna, que seria a cabeceira, a parte central e a parte da desembocadura, que é a parte externa, tá? Os estuários dominados por onda, ela tem uma parte central bem desenvolvida aqui, que seria a Central Base ou a bacia central, tá? Então, a gente vai falar hoje, então, sobre estuários dominados pela onda e os estuários dominados mistos aqui, que seria uma ação de maré e onda de quase mesma grandeza, tá? Então, as características dos estuários dominados por onda, então, são os estuários que estão num contexto de maré, de micromaré, tá? Até 2 metros, então a maré Segígia, que é menor, ficaria... A maior maré seria até 2 metros, tá? Então, seria pouca maré, no qual daí possibilita, então, a ação das ondas, tá? Vai ter um desenvolvimento de uma barreira, tá? Aqui na frente, por causa das ondas e da deriva litorânea, vai gerar uma barreira, que por consequência vai gerar uma central base aqui alagada, tá? E vai ter os inlets, que são essas passagens aqui de entrada e saída da água devido à maré, porque mesmo sendo dominado por ondas, não quer dizer que não tenha uma maré, tá? Então, a gente vai ter a parte da cabeceira aqui com a parte da desembocadura aqui com a barreira, os lindants. Daí a gente vai ter deltas de enchente, deltas vazantes, os washover, que seria rompimento dessas barreiras aqui, formando uns lequezinhos. Uma central base, que daí tem uma parte bem mais lamosa, porque é a parte de menor energia. Deixa eu ver se aqui tem, ó. Energia aqui, ó, bem baixa, tá? E a parte, como vai estar caindo numa lagoa aqui no meio, então a gente pode ter desenvolvido um delta de cabeceira, tá? Que seria o Bayhead Delta aqui, devido a esse aporte fluvial. Então, a gente vai ter 3 feições deltaicas compondo esses subsistemas, que seria o Bayhead Delta, que é da parte fluvial caindo dentro dessa Central Basin, e a parte dos deltas de maré, então, que seria através da entrada e saída da água por esses inlets aqui. Então, teria o Flood Tidal Deltas e o Ebb Tidal Deltas, tá? Então, isso aqui acabei já falando um pouquinho. Então, por exemplo, a parte
interna, a parte da cabeceira domina os processos fluviais, tá? Que seria essa parte aqui. Vai ter depósitos dos Bay-Head Deltas, então a gente vai ter uns sistemas progradados aqui para dentro, tá? Mas num contexto, lembra que é um contexto geral, isso aqui é um subsistema aqui dentro, tá? Então vamos ter sistemas fluviais e deltaicos associados, tá? A parte da Central Basin, que é essa aqui, então é uma região bem mais calma, tá? Então vai ter alguns processos de maré associado, mas vai ter muita decantação de fino, tá? Então, vai ter alguns canais de maré, por causa desses inlets aqui. E a gente vai ter uma mistura de sedimentos, tanto marinho quanto fluvial. Então, essa água aqui vai ser bem insalobra, tá? Mas o importante aqui é que vai depositar bastante fino. E como a gente vai estar numa região mais confinada não, mais represada, assim, a gente pode ter decantação de bastante matéria orgânica, pode gerar carvão no futuro, entre outras coisas, tá? E os processos externos, então, vai dominar os processos por onda, tá? Mas a maré também vai estar entrando e saindo aqui, tá? A gente vai ter uns processos de washover, que seria quando a onda rompe essa barreira, gerando, então, uns leques aqui de areia para dentro desse Central Basin, que é diferente do Flood Tidal Deltas, tá? E vai ser basicamente sedimentos mais marinhos, então vai ter uma mistura de areia com lama. Então, qual é que é a assinatura da onda no registro sedimentar? Essa parte aqui eu vou passar, mas assim, a parte da próxima aula que o Bogo vai falar para vocês, ele vai falar mais sobre marinhos, sobre costeiros e marinhos rasos e vai focar bastante, mas eu vou dar uma introdução aqui para vocês, tá? Então, o que é a onda, tá? É o movimento orbital da água, ela não vai transferir matéria ali, é só energia, então ela vai ficar, ela tem esse comportamento aqui, tá? E vai diminuindo vai diminuindo a força. Se está em água profunda, ela não, esse movimento oscilatório aqui não vai tocar o fundo. Mas já em água rasa, ó, o que vai acontecendo? Esse movimento aqui ele vai ficando cada vez mais achatado. Em vez de ele fazer um movimento orbital assim, ele quando chega no fundo, ele vai ir para cá e vai vir para cá. Por isso que a gente vai gerar aquelas formas simétricas, tá? Aqui, então, com os estratinhos caindo para cá, os estratinhos caindo para cá. Então, a gente não vai saber para onde está indo a nossa paleocorrente, tá? Então, isso aqui que eu falei, tá? A gente tem o comprimento da onda, tá? Para ela tocar no fundo, tem que ter uma profundidade de ser menor que a metade desse comprimento, então, para gerar para conseguir perturbar o fundo aqui. Então, aqui, ó, é um movimento oscilatório, ela tá indo para lá, tá indo para cá. Então, leva sedimento para cá, leva sedimento para lá e vai gerar essas formas simétricas, tá? Então, aqui, vamos ver se eu consigo fazer sem... Ai, eu nunca consigo aqui, deixa eu ver se eu tiro essa caneta. Deixa eu tirar aqui e voltar de novo. Acho que agora foi. Foi. Esse aqui que eu tava... Esse aqui que eu tava falando, ó. Esse aqui é um experimento num flume. Então, ó, a onda tá indo para lá, tá levando sedimento para cá, sedimento para cá, sedimento para lá, sedimento para cá. Olha só, e tá formando então essas cristas aqui bem simétricas. Se a gente fosse ver internamente, ó, ela estaria caindo, estaria caindo para cá e estaria caindo para lá, tá? Então esse é o movimento da onda, isso aqui é a feição que vai ficar. Tá? Então, por consequência, dentro a gente vai ter essas feições aqui. Então, se a gente pegar só uma partezinha, não, tá indo para lá. Ah, não, tá indo para outro lado. Então, isso aqui é uma característica. Visto em planta, então, a gente vai ter as cristas bem simétricas, tá? E uma das características são essa parte de bifurcação aqui, tá? Ó, aqui também, ó, bifurcação da crista. Isso aqui é uma característica. Se a gente for ver num afloramento, então a gente vai ter essas feições bem simétricas aqui, tá? E aqui também, aqui é o fundo, bem simétrico, ó.
Tá? Claro que se tiver uma componente de maré, isso aqui pode gerar, então, os fluxos combinados, que seriam, a gente consegue ver um fluxo unidirecional aqui dentro, mesmo tendo uma forma simétrica, tá? Então, aqui também visto, então, no afloramento, ó, que bonitinho aqui, bem simétrica. Então, a gente vê que a gente tem os estratos, às vezes, caindo para cá, os estratos, então, caindo para cá. Então, internamente, ele é bem complexo. O característico é os estratos em chevron, que daí seria para cá, e para cá, para cá, e para cá, na mesma forma, tá? Mas, como na natureza nunca é perfeito, então a gente vai ter uma miscelânea aqui na frente. Esse aqui é uma região onde tem maré associada, então fica essa zona de ação de ondas aqui fica exposta periodicamente, mas dá para ver bem bonitinho, ó, as cristas aqui. E aqui tem bioturbação também aqui em cima. Outra característica também seria as ondas de tempestade. Então, às vezes, essas ondas de tempestade a gente consegue entrar dentro daquele estuário, tá? Pode romper, pode gerar alguns ramoquis dentro do próprio estuário, tá? Tem alguns trabalhos que falam isso. Então, os ramoquis, eles são gerados por ondas de tempestade. É um fluxo combinado, tá, pessoal? Porque a gente tem as ondas aqui, tá? E ele perturba tudo isso aqui, ele vai jogar sedimentos aqui, esse sedimento ele vai voltar a talude abaixo aqui da declividade da praia, tá? Como um fluxo gravitacional, mas vai ser retrabalhado por essas ondas. Então, é por isso que ele vai formar essas ondulações aqui de baixo ângulo e de comprimento de onda bastante grande, tá? Mas vai ter processos erosivos aqui, porque é um fluxo gravitacional que vai estar, então, erodindo essa parte aqui, tá? Ele é um turbidito de onda, digamos, tá? Se for gerar de uma maneira mais chula de falar, tá? Se visto em planta, ele vai gerar essas montes aqui, tá? Tem até uma feição geomorfológica, assim, de paisagem, que é os ramuquis, os terrenos ramuquis, então vai gerar todos esses buracos aqui. Se visto em afloramento, então a gente vai pegar, ó, essas grandes ondulações aqui, com os estratos sendo truncados aqui, ó. É bem clássico esses ramuqui, tá? A gente, às vezes, não vai ver aquele olhinho, propriamente dito, assim, que é o que a gente vê nos livros, tá? Mas a gente vê essas feições, que são, assim, mais, ó, aqui também, ó, tem um comprimento de onda bastante grande aqui, ó, vem pra cá, o outro vem para cá, daí vem para cá, tá? Internamente aqui sim, a gente consegue ver esses cruzados aqui e até formar aqueles olhinhos, tá? Então isso a gente caracteriza como samoqui, tá? Se quanto mais a onda toca no fundo, ela vai aumentar a amplitude, né? Porque a água tem que ir para algum lugar, então ela vai subir. Se ela chega até 1/8 do comprimento da onda, ela vai romper, tá? Daí, quando ela rompe, já não estamos mais falando na zona de ação de ondas, a gente já está na zona de surf aqui. Então, não tá indo. Ai, desculpa, pessoal, deixa eu fazer de novo aqui, que não tá indo de novo. Vamos de novo aqui. Foi, tá? Quando a onda rompe, a gente vai gerar um fluxo supercrítico, aqui um fluxo bastante energético, tá? Que vai gerar estratificação paralela. Então, vai gerar um fluxo trativo unidirecional, turbulento, tá? Em regime de fluxo superior. Então, essa parte da zona de surf aqui, que é quando quebra essas ondas, a gente vai fazer. Mas tudo vai ser mais bem explicado na próxima aula, tá? É só algumas questões que a gente pode encontrar dentro dos estuários, tá? Esses cordões litorâneos que vão estar na desembocadura dos estuários, eles são causados pela deriva litorânea, tá? Que é a onda chegando e batendo na praia com certo ângulo, vai gerar uma corrente, então, os longshore currents, que a gente chama, que são as correntes da deriva litorânea. Essas correntes são correntes unidirecionais, então vai gerar estratificações cruzadas, tá? Vai ter paleocorrente paralela à costa, vai ser areia bastante bem selecionada, tá? Então, vai ser as típicas areinhas de praia, tá? O subambiente desses estuários dominado por onda, tá?
Aqui tem duas configurações, mas vamos pegar... A gente vai ter o fluvial chegando aqui, tá? E vai desembocar, esse rio vai desembocar nessa bacia central e vai gerar esses deltas aqui, esses fluviais, tá? Esses deltas fluviais aqui dentro desse Central Basin, tá? Aí a gente vai ter essas barreiras desenvolvidas aqui, tá? Que vai represar essa água aqui dentro. Vai ter os inlets aqui, que aqui é o inlet, tá? Então, vamos ter os deltas de vazante e os deltas de enchente aqui, tá? Vamos ter umas planícies, as planícies de maré associada, toda aqui em volta, a gente vai ter as planícies de maré. Vamos ter os salt marsh, que são aquelas gramíneas e aquela vegetação aqui. Podemos ter pântanos aqui, porque tudo isso aqui vai estar meio represado, tá? Então, podemos ter os heterolitos, ritmitos aqui. O Central Basin vai ser uma região de mais baixa energia, então vai depositar bastante matéria orgânica e bastante sedimentos mais finos, tá? Opa. Aqui são imagens do Google, então, mostrando alguns tipos de estuários dominados por onda. Então, a gente tem as barreiras sendo formadas aqui, os inlets sendo formados aqui, formando os deltas, tá? Formando, então, as bacias centrais aqui, represando, o rio chegando aqui, formando, então, um Bayhead Delta, tá? E aqui também, ó, dá para ficar vendo e pensando e criando as faces que vai ter. Aqui a gente tem uma barreira bem desenvolvida, tá? Ó, um inlet aqui. Então, isso são tudo estuários dominados por onda, tá? Quando a gente for empilhar essas faces e ver no registro geológico, a gente vai ver que a gente tem uma natureza transgressiva, tá? Ela vai estar sempre afogando isso aqui. Então, tudo vai estar retrogradando o teu sistema, tá? Aqui é só um detalhe do inlet, tá? Com os deltas. Então, vai ser a mesma coisa do que a gente aprendeu em delta, vai se formar aqui, as mesmas faces e tudo, tá? Aqui a gente vai ter correntes de maré, então vamos ter maré associada para corrente para um lado, para corrente para o outro, tá? Então, a Central Basin aqui, eles são bem parecidos, a única diferença é essa parte aqui, mais a cabeceira, que vai ser, que nem no delta, a parte mais externa vai ser, vai mostrar qual é o processo dominante, tá? E já os estuários mistos são aqueles estuários onde, o nome já diz, né? Onde tu tem ação da onda e da maré quase em grandezas iguais, tá? Então, a gente vai ter as barreiras, tá? Mas essas barreiras vão ser descontínuas e dissecadas por essas correntes de maré. Ó, aqui, aqui, aqui também, ó. Então, a gente vai ter vários inlets. Então, vai ser um tipo de sistema ilha-barreira, tá? Que a gente forma essas ilhas aqui, tá? Vai ser barreiras curtas, dissecadas, tá? Então, vamos ter vários deltas, ó. Aqui tem um deltinha, a gente pode ter um outro delta aqui. Então, vai ter todas essas feições aqui, tá? E esse aqui é um exemplo, isso aqui é de um trabalho do Melia Tchau desse ano, tá? Que trabalhou com o estuário do Rio Bonito. E, no fim, ele fez uma reconstrução de dois cenários, tá? Um cenário que é um estuário dominado por maré, ó. Aqui tem as barras longitudinais aqui de maré, os canais de maré associado, os rios chegando, as planícies de maré, os salt marshes aqui, tá? Então, ele consegue empilhar tudo, ó, D, C, D, A, ó, a parte mais interna, B, C, D, usando ichnologia, tá? E aqui seria um estuário misto, tá? Que tem as barreiras envolvidas, ó, e os deltinhas de enchente e vazante, uma Central Basin aqui. Então, aqui ele conseguiu empilhar, fez toda uma sucessão aqui, empilhou e caracterizou esses dois tipos de estuário. Um exercício que eu vou pedir para vocês é pegar... Não, eu vou dar o exemplo aqui do estuário, porque a gente está falando aqui. Mas vocês vão ter que pegar algum desses sistemas deposicionais que nós tivemos nessa aula, tá? E montar dois cenários diferentes. Não precisa ser coisa totalmente diferente, mas vai ter que ter alguma mudança interna nele.
tivemos uma avulsão de um canal, tivemos alguma coisa. Então, vai fazer 2 desenhos bem esquemáticos, pessoal, não precisa ser tão complexo. Pode ser digital, como pode ser feito à mão, tá? Mas tem que mostrar essas duas mudanças. Pode ser uma mudança autocíclica ou alocíclica, tá? E depois, vocês vão ter que mostrar, principalmente no cenário 2, onde teve uma mudança, vocês vão ter que mostrar 2 furos. Por exemplo, eu vou pegar um furo aqui e vou pegar um furo aqui. E vou ter que empilhar, pelo menos 2 faces, tá? Claro que não vai ser tão completo com isso aqui. E depois só falar uma nota explicativa e dizer o que está acontecendo, tá? Vai ser um exercício bem legal para vocês pensarem nessa dinâmica dos sistemas que a gente está trabalhando, tá bom? Então, agora sim, a gente se vê no próximo módulo, que é o sistema marinho raso. Qualquer dúvida é só chamar. Abração, pessoal!